Eu vou dar um exemplo para você quando a gente fala de educação de modo geral. A alfabetização. Não há a menor dúvida hoje, do que a gente sabe hoje, que o método fônico é o melhor para alfabetização. Não há a menor dúvida, né? Existem 500 milhões de pesquisas científicas sobre isso, comparando, né? E Qual a gente que é o método fônico? Chama método fônico. Ou a gente, às vezes, eventualmente chama de modelo fônico, né? Ele é um método sintético. Existem dois tipos de método. O método sintético e o método global. E o método sintético é o que trabalha com as partes e depois com as palavras e frases. E o método global que trabalha primeiro com as palavras e depois com as sílabas. Então, em primeiro lugar, os métodos sintéticos são melhores que os métodos globais. Há muitas pesquisas sobre isso, independentemente do qual referencial. Certo. E quando você vai trabalhar com esses métodos sintéticos, na sala de aula comum, o que melhor evidência é o método fônico. E a gente basicamente não usa na rede pública no Brasil. Na grande maioria dos lugares não se usa, não se pode nem usar. É uma coisa assim, não se faz formação, nada, porque existe uma rejeição muito profunda à ideia de que a gente faça pesquisa científica e a gente consiga determinar quais são melhores métodos para certas circunstâncias. Mas e sob qual justificativa desse impedimento? Porque não precisa mesmo, já barra ali, nem se aprofundam, inclusive, na motivação. Tem muitos motivos pelos quais isso acontece, né? Mas a principal questão é uma questão ideológica. É a ideia de que se eu uso ciência para eu verificar qual é o melhor processo de aprendizado, então eu estou desconsiderando a individualidade. Então essa ideia é muito forte. Mas contraditoriamente, por exemplo, quando a gente fala de alfabetização, a gente teve esses dias a Emília Ferreiro, que faleceu, foi uma grande educadora, e ela tem um conjunto de estudos com a Teberoski, que eles usam lá um certo processo de alfabetização. E isso é utilizado como referência máxima. Só que o nível de evidência dessas pesquisas não daria para você aprovar um shampoo para pet. Pra você ter uma ideia. Né? Comparando com o método fônico. Eu não estou dizendo que esse era o objetivo delas, né? Que elas pretendiam que esse método fosse tomado assim. Mas o que importa é a maneira que foi interpretado. Então, existe um certo apego ideológico por conta de qual é o discurso que cada um desses autores faz. Então, elas faziam um discurso em termos de o que elas pensavam sobre a educação, que eventualmente os professores podem entender que ele é positivo, né? Então, sobre, por exemplo, sobre a compreensão. Enquanto no método fônico, eventualmente, os autores são muito mais diversos e no texto científico você é muito mais direto. Né? Você vai lá, eu quero saber se eles aprendem mais consciência fonológica, reconhecimento dos sons. Aí você vai lá, eu tô vulgarizando aqui, né? Só para ficar mais didático. Sim. Aí você vai lá, faz o teste e você diz. Então, como você não tem esse comprometimento, você não tem essa descrição do valor, parece que ele é menos humanizado. E a gente, como professor, não tem muito contato, em geral, uma literatura científica mais experimental como essa, que tem esse dado mais direto. Então, esse é um motivo. Existe um outro motivo mais profundo, que é uma rejeição ao método científico mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente faz uma afirmação sobre a realidade, aí a gente testa essa afirmação. Essa afirmação precisa ser testável. A gente testa essa afirmação, ou ela é corroborada, ou ela é falseada. É assim que a gente faz ciência. Mas na educação, existe um discurso que tem um caráter mais filosófico, que ele nega isso. Então, vou te dar um exemplo aqui, pensando em pegar alguma coisa aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse papel aqui. Não, esse papel não, porque... O livro? Me dá aqui o livro. Vai. Bom, eu vou deslocar os meus 2 dedos em relação ao livro. Esse dedo e esse dedo, ok? E aí vai acontecer alguma coisa. Então eu vou fazer uma afirmação, eu posso fazer afirmações que são preditivas em relação a isso. Como a gente conhece esse fenômeno físico, a gente conhece tanto no senso comum quanto a gente conhece cientificamente, eu provavelmente, vou dizer assim, provavelmente esse livro vai acelerar contra a mesa, certo? Alguém pode dizer assim, não, provavelmente ele vai voar, ele vai para cima, certo? Então eu tenho 2 afirmações que são contrárias. Uma, ela vai acelerar contra a mesa, a segunda, que ele vai acelerar contra o teto, ok? Bom, soltei e ele acelerou contra a mesa. Ok, mas eu posso dizer, então, que esta minha afirmação de que ele vai acelerar contra a mesa, ela é uma afirmação que ela é uma verdade absoluta? Não.
Por que não? Porque se eu fizer isso de maneira infinita, em algum momento vai acontecer algum evento físico, por exemplo, o surgimento de um buraco negro aqui, que ele vai se dirigir em relação ao horizonte de eventos, ele vai para lá. Então, a outra frase é que estaria correta, que ele vai acelerar para o teto, e não essa. Então, ela não é uma certeza absoluta, matematicamente falando, ela é muito provável, mas não é certeza absoluta. Se ela não é uma verdade absoluta, então eu digo assim, então não tem verdade absoluta, então não é verdade. Então se eu disser que ela vai para cima ou para baixo, é igualmente verdadeiro. Esse que é o ponto que a pseudociência insiste. Não, eles não são igualmente verdadeiros. Por quê? Se a verdade absoluta não existe, de fato ela não existe, isso não quer dizer que eu posso falar qualquer coisa, então. Isso quer dizer que quando eu fizer afirmações sobre a realidade, essas afirmações são probabilísticas. Elas são de probabilidade. Elas não são uma verdade absoluta, mas elas são uma verdade aproximativa, né? Esse conceito foi elaborado por um grande filósofo da ciência chamado Karl Popper. A verdade que a gente consegue afirmar, a única verdade que a gente consegue afirmar é uma verdade aproximativa e provisória. Mas a ideia pseudocientífica de um movimento que a gente chama de pós-modernismo é: se eu não posso dizer que uma coisa é verdade absoluta, então tudo que eu disser é igualmente verdadeiro. Eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa agora. Então não existe verdade, então a verdade é só aquilo que você falar. Qualquer coisa que você quiser dizer. Então, essa noção pós-modernista, essa forma de fazer conhecimento é muito, muito forte na educação. Então ela dificulta muito o apelo das práticas que têm evidência dentro de um contexto educacional. E eu não estou falando só de escola, em escola e na universidade. Então, esse discurso pós-modernista é muito forte na própria academia e acaba dificultando a circulação de qualquer ideia, de qualquer pesquisa.